De acordo com a 44ª edição do relatório Web Shoppers, da Ibit, o e-commerce brasileiro atingiu a maior patamar histórico de vendas no primeiro semestre do ano passado, 2021, totalizando mais de 53 bilhões de reais, tendo sido usado por mais de 43 milhões de brasileiros e um ticket médio de R$ 534 por compra. Você tem ideia de quanto trabalho existe para se criar uma operação de vendas na internet? Criar um site amigável, ter os produtos no estoque, o estoque controlado, é claro, oferecer diversas formas de pagamento, realizar a entrega o mais rápido possível, ter uma equipe de atendimento e segue a lista. E você, já pensou em ter uma lojinha online? Estamos de volta para mais um Debate no Café. Eu sou o Marco Oliveira. Eu sou o Thiago Pierosi e o nosso convidado de hoje é o Fábio Fialho. E nesse episódio a gente vai falar bastante sobre e-commerce e vários termos novos que começam a surgir, como e-commerce as a service, customer experience as a commerce e assim por diante. Na verdade, a gente vai entender um pouquinho sobre o que é o e-commerce no Brasil e que caminhos que a gente tem para andar, que caminho que as empresas têm para andar por aí e, de fato, fazer toda a sua transformação do seu modelo de negócio, aquelas que fizerem sentido, tá bom? Tomamos um café? O Fábio é professor de transformação digital, palestrante, conselheiro de empresa e diretor da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, a ABCOM. E atualmente está CMO da Infracommerce. A história profissional do Fábio sempre esteve aí conectada com inovação e e-commerce, né, Fábio? Seja bem-vindo ao Debate no Café. Legal, Márcio, Thiago, muito prazer. Muito bom falar com vocês, muito bom trocar hoje aí uma horinha de conhecimento e aprendizado com vocês e para o público que nos escuta. Então, vamos lá, vamos em frente. Bom, seja bem-vindo, Fábio. Vamos começar com um brinde, um debate no café. Tem que ter um cafezinho, né? Claro. Ou qualquer outra bebida. Eu falo que sempre que a bebida é livre. Tá bom? Saúde. Democrática. Saúde. Tá bom. O Fábio, você tem uma história muito ligada ao e-commerce no Brasil. Eu queria que você, primeiro, contasse um pouquinho dessa sua história, tá? Todo esse movimento que você fez até hoje você está na Infracommerce, então, assim, contar um pouquinho desse seu movimento e como está o e-commerce no país hoje. A gente tem toda essa evolução. Eu entendo que talvez agora a pandemia foi um alavancador, né? Deu um boom aí de um monte de coisa, não necessariamente todo mundo trabalhando bem, mas muita empresa migrou, até porque não teve alternativa. Então, conta um pouquinho dessa história do e-commerce, para onde, como que a gente está hoje, esse impacto da pandemia, e para onde você acha que isso vai. A gente ainda vai falar bastante do para onde vai, eu acho, mas se quiser dar uma pincelada, para onde isso vai? Perfeito, Márcio. Eu estava, inclusive, esse fim de semana fazendo uma autorreflexão um pouco desses 20 anos de e-commerce, né? E eu me lembro que quando a gente pega lá em 2001, 2002, a gente era o estranho no ninho, né? Era o que chegava nas indústrias e parecia um franciscano com a sua sandália, tentando catequizar, tentando falar do canal e-commerce, do movimento do e-commerce. E foi onde eu comecei. Então, pegando um pouco disso, eu comecei lá atrás com logística para e-commerce. Na verdade, era logística simplesmente no Bom Retiro e no Brás, onde muitos começaram, onde talvez o berço do e-commerce, muitos começaram ali. Então, e lá atrás, quem fazia o e-commerce eram varejistas vendendo seus produtos de eletroeletrônicos, né? Então, o e-commerce, vamos dizer assim, lá atrás ele começa muito com a oportunidade do eletroeletrônico via grandes varejos. E esses grandes varejos, eles
se adaptaram rapidamente nas oportunidades de preço na época, coleções passadas de televisores, de produtos que tinham já lançamentos novos. Eles usavam aquele canal como uma oportunidade de queima de preço. Então, o motivo lá era preço ainda. E lembrando que, basicamente, a entrega da televisor, da geladeira, da linha branca, da linha marrom, já era uma entrega door-to-door. Já era uma entrega que você não saía com a geladeira na cabeça da loja, né? Você tinha uma entrega omnichannel, você comprava na loja, no e-commerce, e você recebia de um centro de distribuição. Então, foi um primeiro movimento lá atrás do e-commerce. Depois a gente teve uma grande oportunidade com Brands Clubs, Privalhas, entrando a Coquelux, com coleções passadas de moda. Isso aconteceu lá no Bom Retiro, Brás, Doc Dogs, Tip Top, TDB Tip Top, Rossettes, entrando no e-commerce e vendendo as suas coleções passadas, né? Porque, de novo, aquele motivo lá atrás do motivo do e-commerce existir era preço. Então, as pessoas estavam atrás da oportunidade no e-commerce. E aí a gente teve aquele boom da moda entrando, mas com coleções passadas. E o que acontecia? O motivo era preço, as pessoas compravam por tinham uma oportunidade, só que, como era a coleção passada na moda, você não tinha a grade completa e não conseguia depois fazer uma troca e devolução, porque, lembrando, o segmento de moda tem 12% de logística reversa, e isso é substancial e você tem que colocar isso na conta. Então, minha história aí se confunde um pouco com esse início, porque estava todo mundo indo para construção de plataformas, a VTEX nascendo, grandes plataformas ainda se transformando, e-commerces nascendo de moda, e eu sempre do lado do back-office, da logística, né? Então, eu montei um IWMS, na época, o WMS fracionado, para atender justamente a moda que não tinha a referência cor-tamanho, né? A moda vendia grade na época. Então, como que você ia vender uma grade pela internet? Você tinha que vender a camisa branca G, da referência tal, pai e filho, que a gente fala, né? Isso, as grandes indústrias não trabalhavam com produto unitário, referência única. Eles trabalhavam com referências pais e você comprava a grade 1221 lá, PMG, GG. Então, isso foi uma primeira grande assim, transformação, modificação da indústria, principalmente da moda, né? E aí, lá por 2007, 2008, nascem os crawlers, que são basicamente onde começaram a migrar os copy-colas da indústria de turismo. Então, onde nascem decolares, caiaques, e você começa a comprar passagens aéreas e quartos de hotel, reservas de hotel, mas ainda você lembra que você demorava para confirmar. Você comprava e demorava 4, 5, 6 horas para confirmar seu voo. Então, mas nasce lá isso. E aí depois a gente vê a indústria, uma ótica nascendo com lentes de contato, porque aí o pessoal começa a entender que o e-commerce esse é um grande fator que a gente precisa, que a gente aprendeu, né? Que é ticket médio, retenção do cliente e recorrência, né? Quanto que eu consigo fazer aquele custo de aquisição, aquele consumidor entrar no meu ecossistema e, de fato, ele continuar comprando de mim, não importa o que, não importa o quanto ele quer gastar, mas que ele gaste e continue comprando de mim de forma recorrente. Então, a grande questão é como reter o cliente e ter um ticket médio substancial. E aí a gente percebe que lente de contato era uma coisa que todo mundo usava sempre, né? Rotineiramente. Ela é Nós usamos. descartável, né? Feita para ser descartável, então você andava na bolsa com algumas, né? Exatamente. Então, aí a gente passa por esse movimento de um bom ticket médio, pequenininho, entrega recorrente, e começam a surgir segmentos mais acertados, vamos dizer assim, mais preparados. E aí vão se modulando, vão crescendo, eletroeletrônico com varejo, linha branca, a moda se reestruturando naquela questão de vai ou não vai. Teve aquele choque, não sei se vocês lembram, do boom da ZipNet, que teve aquela bolha
Revista Exame, o e-commerce é um mar vermelho. E aí, quando veio a boa notícia que a gente aterriza e percebe, o consumidor começa a perceber que e-commerce não era, tinha as gruponerias, cuponerias, né? Que e-commerce não era só preço, que tinha uma questão muito ligada à conveniência. Foi quando a gente começa a fazer cases com a Ambev, cases com a Três Corações, com várias outras marcas de bens de consumo importantes que começam a entender que dava para se relacionar com o consumidor, dava para conversar com o consumidor e estabelecer uma relação muito positiva de retenção desse consumidor dentro de uma flagship, dentro de um modelo importante de negócio, né? Então, criam-se empórios da cerveja, criam-se parceiros Ambev, criam-se cases da Unilever, e aí é quando, na minha opinião, o e-commerce se transforma, que as pessoas começam a ganhar um valor percebido de não só o valor do produto, mas o valor do custo hora delas. O quanto era importante elas se abastecerem de produtos e não irem, talvez, tanto ao supermercado, ou quanto era o custo dela de ir a um shopping, de repente, e ter essa conveniência de serviço que o e-commerce não era só produto. E aí é quando a indústria tem uma sacada importante, que o e-commerce, diferente do comércio de rua, ele não é só a compra e venda de produtos. Ele está ligado muito em serviço. Como você apresenta bem o seu produto, o descritivo do seu produto, como que você consegue criar o desejo de compra daquele produto pelo consumidor. Então, várias prestações de serviço da indústria que ela nunca tinha feito para o consumidor. Até entregar em same-day delivery ou same-hour delivery, que a gente vê agora. A gente vê cases de entrega em 10 minutos, como turbos, etc. Então, isso que é bem interessante. A gente vê um início de compra muito ligado a preço, surgimento de Black Friday com Pedro, etc. Mas a gente vê uma transformação, mesmo antes da pandemia, lá por 2014, 2015, das pessoas começando a comprar produtos de bem de consumo. Elas falando, puxa, é relevante, é importante o meu tempo. Isso vale dinheiro, eu não vou olhar só por centavos no produto, mas o combo inteiro me faz sentido. E aí sim, a pandemia acelerou esse movimento. As pessoas se viram obrigadas a comprar pela internet, etc. E aí o que é interessante é que aí, na minha opinião, a pandemia ela não transformou, ela acelerou o que já estava sendo transformado. Então, é um pouco da mistura do que eu vivi e a história do e-commerce. Aí daqui para frente a gente vê uma indústria de farma entrando fortemente, se transformando, uma indústria automotiva também se transformando, entrando em negócios de assinatura. Então, hoje você pode alugar carros, você pode assinar por assinatura, né? O Porto faz, alguns outros cases, como o da Movida, etc. Você tem cases de assinaturas de celular. Então, assim, tudo isso, ele faz parte agora até o ponto, para fechar esse primeiro bloco, o Márcio e Thiago, que se confunde o que é de fato o e-commerce. O que é o e-commerce hoje, né? Antigamente era muito bem definido. Eu ia lá, separava um estoque, abria minha lojinha e tinha um estoque e entregava na casa do consumidor. Mas isso é e-commerce hoje? Às vezes você está comprando por um app, um produto de um mercadinho perto da sua casa. Isso é um e-commerce? Então, a gente começa já a falar que o e-commerce ele não é mais e-commerce, ele volta a ser o comércio de fato, só que a multicanal, com inteligência, entendendo o consumidor no centro, uma experiência de compra importante. Eu diria até que quando a gente fala e-commerce, a gente ainda está tem um pensamento muito linear e às vezes a gente já pensa isso que você falou, produto, estoque, entrega, tal, isso, sim, claro, mas quando a gente fala de transação comercial hoje, pode ser tudo, né? E dá para fazer tudo. Eu tenho a experiência, hoje, inclusive, eu fiz a renovação do certificado digital, fiz a compra, fiz a validação, fiz tudo digital. Né? Não precisei me dirigir ao local, como antigamente tinha que ir lá na coisa, documento, prova, tal, de vida e tudo mais. Exato. Não precisa. Eu comprei um imóvel e que tudo foi digital, inclusive o cartório.
porque é em outro estado. Então, assim, é fora, é o cartório, eu não fiz nada, não fui presencialmente. Então, quando a Na gente verdade, fala... você fez tudo, não é que você não fez nada. Você só teve a prestação de serviço deles por te gerar uma conveniência de tempo que você deveria gastar para Exato. fazer isso. Exato, então esse é o ponto, né, que eu ia chegar. Você falou da conveniência, então quando a gente fala hoje de comércio, de transação, de tudo, na verdade, a tecnologia vindo, o pensamento nasceu com o e-commerce, nasceu com o produtinho, com o livro, nasceu com o eletrodoméstico, nasceu com essa sociedade, mesmo que seja com preço. Eu acho que ainda tem muita empresa que tem esse pensamento hoje, né? Hoje, você olha para o mercado, você vê todos os tipos de empresas, em vários momentos. Eu vejo grandes marcas que atuam no seu e-commerce, como no início da década de 2000, final dos anos 90, tem empresas que estão totalmente omnichannel mesmo, falando de varejo, você tem de tudo, né? Eu acho que a gente olha, assim, a gente encontra, e o consumidor encontra os seus diversos tipos de experiência, e era esse o ponto. A gente fala de conveniência e de experiência e de tempo. Então, as empresas estão vendendo, além do seu produto, elas estão vendendo a conveniência, elas estão vendendo a experiência, né? E isso é o que vai reter o cliente no final das contas, porque o produto, eventualmente, pode ser o mesmo em qualquer lugar, né? A geladeira que eu compro na Casas Bahia, que eu comprei recentemente, inclusive, né? Na Casas Bahia é a mesma da Magazine Luiza, e é a mesma no site do fabricante. Exato, exato. E aí ganha conveniência, ganha o relacionamento, ganha a retenção. Obviamente, o preço ele não vai deixar de ser nunca um bom motivo de compra, ele é importante também, mas o equilíbrio de tudo é fundamental. Porque você olha para o prazo de entrega, você olha para aquele NPS que você teve, que você respondeu e falou, puta, eu fui bem atendido, se eu voltar a comprar, eu confio naquele canal. Então, tudo isso, do lado do consumidor, é relevante e importante, mas do lado da indústria, é também fundamental. Por quê? Quando você entra no marketplace, é mais conveniência, mais scoring, é mais preço e menos a branding. A marca, ela começa a perder uma certa relevância dentro de uma grande oportunidade de ofertas com pessoas julgando. Só que tem um ponto essa questão da pessoa julgando. A pessoa que está julgando aquele produto, ela tem a mesma necessidade que você? Ou ela tem o mesmo desejo de uso, de modo que você? Então, às vezes, isso foi testado já muito naquele site do TripAdvisor, que aí, não comparando com produtos, mas com hotéis, o que é um bom hotel para você? Putz, eu gosto de um hotel na praia, com uma rede, mas se tiver a ducha gelada do meu quarto, nem tem um grande problema. Mas a localização, etc., é fundamental. Mas se uma pessoa não liga tanto para o coqueiro com a rede embaixo da árvore e gosta do banho quente, talvez não vai achar aquele hotel tão bom para ela. Então, o que é esse comentário, né? O que é esse scoring, não só da entrega, mas da opinião do produto? Então, isso é um problema para a indústria, né? Que se ela não souber lidar com canais, se ela não souber se relacionar, se ela não tiver uma retenção, é um problema para ela. Programa criado por ela mesma, porque ela que coloca, né, no próprio site as áreas de comentário, de avaliação e de tudo mais, que eu acho que é importante a gente sempre ler, mas eu concordo com você, a experiência, a necessidade e a expectativa de cada um muda com o mesmo produto, né? Tanto que é comum, você basta olhar os comentários, qualquer site você vai ver, né? 1 estrela e 5 estrelas para o mesmo produto, e assim, sem Mas contar que as pessoas têm a tendência de talvez até exagerar um pouquinho. Na hora de reclamar, eu chuto o pau, né? Tem que filtrar. Quem reclama, reclama mais. Quem elogia, elogia menos, né? Isso é Isso. tradicional. Mas um grande ponto é a indústria nunca tinha precisado tanto quanto agora de prestar um serviço de relacionamento, de falar, puxa, o quanto é fundamental você entender e saber usar o meu produto. Se você usar corretamente, você não volta. E essa prestação de serviço, ela era muito difícil no offline. No online, ela passa a ser, na verdade, obrigatório. Então, esse relacionamento, e aí eu vou além, o relacionamento personalizado. Porque toda forma de uso até do produto, ela é diferente de mim para o meu pai. Ele tem que ter um diálogo e um script específico para falar com meu pai
de 75 anos e comigo de 43. Então, assim, são modos e gerações diferentes. Eu tenho que personalizar a forma que eu lido com o meu consumidor. Não tem que ser uma forma generalista mais. Então, E, eu né, acho que isso é um ponto importante. nessa evolução toda que a gente vê, né, porque você comentou, bom, lá em 2001, quando tudo começou, né, ou essa história tua próxima do e-commerce começou, imagino que as tecnologias e o que a gente tinha disponível naquele momento eram, né, eram algumas ferramentas que hoje se revolucionaram, né? Hoje a gente pode falar já de inteligência artificial trabalhando em e-commerce, a gente já pode falar de machine learning, que tudo vai afetar essa experiência que o consumidor vai ter, né? Eu imagino. Então, nessa trajetória e nesses últimos anos, porque a gente sabe também que nesses últimos 2, 3 anos a gente teve um pico de inovação no mundo, né? Isso não só no Brasil, mas no mundo como um todo. E isso trouxe um ferramental que pode ser usado no e-commerce, já seja esse e-commerce que o Márcio comentou, de uma prestação de serviço, né? Que você falou, farmácia entrando, eu lembrei até aqui também, né, da telemedicina, que com a chegada da Covid teve que ser aprovada de uma certa maneira. Então, são ferramentas novas que apareceram e que ajudam nessa experiência do cliente. O que nesses últimos 2 anos você poderia destacar, Fábio, que tem assim revolucionado, transformado o e-commerce nesta nova experiência que o usuário tem? Qual é a grande ferramenta que aconteceu e que tenha sido, obviamente, usada agora em função da Covid, que obrigou todo mundo a fazer compra de casa, né? Puta, para mim isso é muito claro, tá? Até não sei se eu estou muito confiante nessa resposta, mas é o que eu tenho mais entendido. Eu acho que o e-commerce avançou muito ao longo dos últimos 10 anos na questão de user experience de front-end, ou seja, usabilidade do consumidor no front. O que mais, para mim, impactou a transformação nesses últimos 2 anos foi um negócio muito simples e muito complexo, que é a disponibilidade de estoque. Eu acho que a disponibilidade de estoque ela é fator fundamental para a conversão do cliente quanto ao fechamento dele de uma compra. Porque ele quer ter acesso a todo o portfólio. Eu quero comprar, mas eu quero comprar agora. Eu quero receber agora. Se não for para receber agora, eu posso até migrar de produto para receber também outro agora. Então, vamos dizer que essa transformação do fechado, do que a gente passou, do comércio de rua fechado, que o cara que queria ir comprar no shopping, ele ia até o shopping para comprar e pegar na hora o produto. Ele migrou para o digital, ele trouxe essa vontade da aquisição do produto imediata. Então, a disponibilidade do estoque acarreta num same-day delivery, numa entrega no mesmo dia, porque se eu não tenho estoque disponível ou estoque não bem posicionado, eu não consigo praticar isso, porque ou fica muito caro, ter multi-centro de distribuição com um monte de estoque espalhado e fica ineficiente, ou você não vai ter efetivamente o produto, vai ter que perder algumas vendas em algumas regiões ou em algum local por não conseguir cumprir isso. Então, quando eu falo de disponibilidade de estoque, eu falo de uma inteligência preditiva de quem é o consumidor e onde ele está, conectada com first mile, ou seja, com a primeira milha, não com a última milha. Ou seja, aonde tem que estar o estoque mais perto do meu consumidor. E a última milha, quem vai fazer é o patinete, é o Rappi, é o iFood, é o X, não importa quem faça a última milha. Mas a disponibilidade do estoque bem posicionada, ela é fundamental. E isso não é simplesmente chão de fábrica, ou seja, aquele real estate de logística. E sim, está muito ligado à tecnologia de abastecimento. Inclusive, a Infracommerce comprou a TVEC agora, que é inteligência de abastecimento de ponto de venda. Então, como que a gente consegue deixar o estoque no lugar certo, para a hora certa, para o consumidor certo? Isso tem um valor absurdo. E aí você falou uma palavra-chave que eu entendo, que é o preditivo, né?
Se você também não consegue antecipar o movimento do consumidor, não adianta você querer adivinhar esse estoque onde fica, né? Você tem que saber analisar esse teu consumidor, entender a recompra, né? Que é muito importante. E aí você vai, imagino, minimizar custos com estoque e entrega. E satisfazer o consumidor, obviamente, entregando em 20 minutos, em 1 hora, em um dia, né? Acho que essa é a grande chave, certo? Exatamente, exatamente. As variáveis, as variações, na verdade, que esse pensamento que você trouxe, traz para cada modelo de negócio, para cada segmento, né? Você está falando aí de estoque, e a gente pode estar falando das dark kitchens aí para os restaurantes, né? Que guarda a mesma similaridade, que é espalhar as cozinhas compartilhadas em posição para ficar mais fácil entregar e ampliar essa rede, né? Sem ter que montar fisicamente um restaurante e também tem que fazer a sua entrega via iFood. E a gente foi estudar isso na época, na China, há 3 anos, 4 anos atrás, em julho de 2018. A gente foi estudar as dark stores. Então, que é, na verdade, a dark kitchen sem... Então, por que você tem estoque no metro quadrado mais caro, que é um shopping center, e você não pode ter a exatamente 500 metros do lado dele a 1/10 do valor de metro quadrado? O futuro do shopping center, ele é, de fato, uma guide shop, um Um local de showroom, né? um showrooming, tudo isso ligado ao shopping, né? E o estoque não faz sentido você ter um metro quadrado muito caro. Faz sentido você ter pontos centralizadores de estoque em locais que você tem demanda. Então, eu acho que essa transformação da Dark Kitchen para Dark Store é o mesmo caminho. Eu vejo, já vi muitas imagens dessa, né, em países, Japão, Coreia, as pessoas passam no metrô ou em algum lugar, né, público e ali tem o supermercado, mas são as fotos dos produtos. Ela escaneia aquilo, pede para entregar na casa dela. Então, acho que essa logística, né, e essa coisa do showroom, dos espaços, dos shoppings, dos supermercados passarem a ser um showroom, é uma tendência que vem muito forte e os países já bem desenvolvidos começam a mostrar muito isso para a gente, né? Exato. Olha, isso tudo assim, a gente está traduzindo, as empresas do mercado estão traduzindo num termo aí que já não é tão velho, né? A gente fala de omnichannel. Particularmente, eu ainda vejo muita gente falando, mas não necessariamente atuando. E eu vivi com alguns clientes também, bons exemplos de um pensamento e de uma implementação omnichannel. Onde que você está vendo que estão as maiores dificuldades das empresas para implementar o omnichannel? Tá no modelo de negócio, está em tecnologia, está em entender em cultura? Como que você enxerga isso? É bem claro para mim esse ponto. Eu acho que ele tange... As pessoas estão, às vezes, entendendo errado o que é o omnichannel, né? Porque, assim, o que é o omnichannel? Elas esquecem que antes de você implementar uma tecnologia de omnichannel, você tem que fazer alguns steps antes, que é a unificação de preço, unificação de base de clientes, você tem que conversar de uma forma única com o consumidor, e às vezes o cara quer fazer, eu preciso conectar a loja do shopping, eu preciso fazer o retira em loja, eu preciso colocar uma vitrine infinita, e os preços não batem, e aí você tem franqueado, você tem uma série de coisas que você ainda não administrou antes de contratar uma tecnologia específica para isso. Não que não seja importante, mas eu acho que o omnichannel ele é muito além do que o click and collect, o pick up in store, o vitrine infinita. Primeiro você precisa organizar os seus canais. Quais são os seus canais de venda? Flagship store digital, flagship store de rua, um brick and mortar. Você tem a questão dos sellers vendendo nos marketplaces de forma de preço descontrolada. Primeiro organiza todo o seu ecossistema de canais e aí sim você monta um grande projeto de omnichannel. E coloca isso muito bem definido. Puta, uma vitrine infinita, ele pode me gerar mais venda. Eu preciso de tráfego? É importante. Eu preciso de ponto de retira de estoque? Putz, é importante, mas eu tenho problema de tributos, que no Brasil não está bem resolvido. Questão se você vende num estado com nota fiscal do outro, como que você faz essa questão de mudança tributária, de DIFAL, que não tem,
para omnichannel, quando você vai vender no mesmo estado. E uma série de outros atributos de troca. Você comprou no shopping e você se sente no direito por você fazer omnichannel, de trocar em qualquer loja. Você tem franqueados, isso não é possível. Então, tem uma barreira ainda fiscal importante, resumindo. Existe uma barreira do ponto de vista de comissionamento dos próprios shopping centers, porque quando se fala em omnichannel, lembra de quem é retail em shopping. E o comissionamento do shopping, mais o modelo de negócio deles ainda não está 100% resolvido para esse mundo digital. Então, eu acho que antes da gente entrar nesses dois pontos mais difíceis, tem muitos pontos antes a serem resolvidos, de unificação de preço, falar com o cliente com CRM único. Por exemplo, às vezes você vai numa loja de shopping, compra uma TV numa loja X. Você chega em casa e recebeu um e-mail de desconto naquela TV que você acabou de comprar. Você se sente mal, né? Acho que a grande perda do omnichannel já começa por aí, e sem falar de integração. Simplesmente falando de um CRM único. Então, eu acho que o omnichannel ele tem que ser feito com muito zelo e progressivo, porque a gente viu muito projeto de omnichannel começando torto e não sendo concluído. Fábio, eu vou aproveitar que você falou aí de questão tributária no Estado, Brasil. Vamos falar um pouco do cenário que a gente está vivendo hoje. Inflação com 2 dígitos, né? O nosso cenário, a nossa tributação, a tributação brasileira nunca foi simples, ela não é fácil, né? Como que isso tudo interfere no e-commerce? Como que acaba, né, um dono de uma loja tendo essas dificuldades para lidar com essa situação econômica, principalmente hoje a grande preocupação aqui é a inflação, mas como tudo isso pode ser gestionado, né, por quem tem uma presença digital? Legal, eu acho que são duas coisas, a pergunta é muito boa, mas são duas coisas distintas, né? Uma é enfrentar essa floresta amazônica de tributos que a gente tem, que é super complexa, vamos dizer assim. A gente tem uma complexidade relevante quando a gente fala de tributos, que eu acho que nem vale a gente destrinchar hoje, que daí a gente marca um novo café aí, e aí toma, na verdade, alguns cafés para explicar um pouco mais sobre a tributação brasileira. Infelizmente, né? Infelizmente. Bom para tomar o café, infelizmente pela situação. Exatamente. Mas quando a gente fala um pouco da inflação, do momento atual, a desintermediação ela é um caminho, né? Então, quando a gente fala puxa, eu falo num direct to consumer, de me relacionar direto com o consumidor, eu acho que você consegue ter alguns pontos percentuais ao médio e longo prazo a mais no seu bottom line de fazer uma venda direta. E isso é uma realidade, né? Você vê Samsungs, Diageos, quantas indústrias hoje na Infracommerce, são mais de 550 indústrias que fazem de forma disruptiva, obviamente complementar, não é que elas vão acabar com o varejo, nada disso, pelo contrário. Elas têm o varejo como um grande canal, como um canal específico, mas elas precisam também ter o seu cliente, se relacionar com o cliente, e alguns estoques específicos ou produtos, elas geram uma certa oportunidade de ter mais margem, de ter essa efetivar essa venda direta, esse direct to consumer que dentro da cadeia ele é muito saudável, né? Obviamente que todo começo ele é mais duro, porque um começo você tem que conquistar a sua base de clientes. A indústria não tem por tradição conhecer o seu consumidor. E isso não estamos falando só da questão de redução de preço, mas da oferta assertiva, de saber lidar com o consumidor. A gente fala muito de um verbo ao longo desse último ano, que é aprender a varejar. O aprender a varejar não é simplesmente vender para o consumidor. É você aprender como o consumidor enxerga o seu produto também. Existe um feedback importante do consumidor online falando sobre o que produto ele quer. A gente teve casos de indústrias, não me sinto confortável de falar, porque não tenho autorização agora deles para isso, mas que lançaram cores de linhas de produtos para testar no e-commerce, antes de colocar no varejo.
Então, ela usou aquela flagship store para testar alguns produtos e depois colocar no varejo. Isso melhora a cadeia dela, de supply chain inteira. E o feedback ele é imediato. O Direct to Consumer, né, para quem está nos ouvindo, de repente não conhece, é a indústria vendendo direto para o consumidor sem um intermediário, né, sem o varejista, sem ninguém no meio aqui, né, essa relação direta, né, é o fabricante indo até o consumidor. E aí eu trago uma pergunta, uma dúvida, uma curiosidade, como o varejista não enxerga isso como um concorrente? E como que ele não acaba fazendo uma contra, né, fazendo algo ali para mitigar essa concorrência ou para tentar abafar isso? Como que isso não acontece? Legal, Thiago. Essa pergunta é bem importante pela resposta, né? Assim, o varejo nunca perguntou para a indústria o que ele achava das marcas próprias quando ele fez. Então, a Amazon já tem mais de 150 mil SKUs de Amazon Basics. Não sei o número ao certo, mas é perto disso. Pão de Açúcar com Qualitas, Taex, Macro com a marca Aro. Quantos varejos o dia com quase 50% do portfólio, X% do portfólio com a marca Dia? Então, assim, tradicionalmente, a marca própria ela sempre existiu do lado do varejo. Então, a gente brinca, inclusive, tem uma capa de uma revista, SA Varejo, foi uma matéria minha sobre isso, que fala a indústria virando varejo e o varejo virando indústria. Então, o varejo sempre fez o movimento da marca própria e nunca ligou para a indústria para perguntar, puta, o que você acha disso? A indústria agora precisa também se relacionar com o consumidor, porque de forma acelerada, grandes varejos têm suas marcas próprias. E não estamos falando só de varejo de consumo, estamos falando de tudo. De cabo de celular, de uma série de coisas. E a indústria nessa época ficava competindo com ela mesma, né? Nessa época não, até hoje, porque ela produz para concorrer com ela mesma na gôndola. Exato. E nunca pôde falar nada. Gostei da resposta. Obrigado, Fábio. Imagina. Verdade, é uma grande mudança, né, de pensamento, de conceito. A indústria sempre quis ter a informação do seu cliente final, né? Sempre foi refém do varejo, alguns varejos também se sentindo refém das indústrias, por isso caminharam para as marcas próprias. E eu acho que é sempre quando nessa relação entre um relacionamento entre dois lados que dependem comercialmente, quando você começa a ficar se sentindo refém, naturalmente você vai buscar alguma coisa. Eu acho que a gente está num momento onde a tecnologia permite, onde mais que a tecnologia permitir são as pessoas. Porque, no fundo, o cliente, o consumidor final ali, ele quer o produto. Ele quer o produto. Quem vai propor para ele com conveniência? Ele quer o produto, ele quer pagar um bom preço, ele quer a facilidade, agora ele quer a entrega rápida, ou seja, é um serviço, ele quer o serviço como um todo. Deixamos de vender apenas uma televisão. O processo da venda da televisão agora, ela embute uma série de serviços juntos. Perfeito. Que A influenciam instalação, diretamente. pós-venda, saber que eu estou comprando um produto de linha e não um produto de coleção de passado. Exatamente. Então tem uma série de pré-hacks que estão no jogo. Eu acho que assim, todo mundo tem que jogar o jogo, né? E é um jogo positivo que quem ganha é o consumidor. Então, assim, na verdade, turma, eu acho que tem espaço para todos os modelos. O varejo vai continuar sendo o varejo vai cada vez mais traquear o dado do consumidor e ter marcas próprias, a indústria cada vez mais também vai falar alguns produtos, eu também vou começar a conhecer o consumidor e falar com ele. O importante, e acho que o grande ponto alto, né, do que a gente conversou hoje, que é basicamente predição do consumidor, entendimento de canais. Quando você falou do omnichannel, se eu não conhecer os canais que eu vendo e o que eu vendo em cada canal, por quanto e quem vende o meu produto, que às vezes eu nem sei quem é. Isso é o grande ponto do multicanal. Porque eu estou concorrendo hoje, os marketplaces, eles abrem uma amplitude para um cara sem nota, hipotético, vender um produto ou um produto até de zona cinza, que a gente fala que são produtos trazidos sem homologação do Manatel, etc. Então, o que eu acho que é importante existe oportunidade para tudo.
só que tem que orquestrar e tem que fazer grandes ponderações e o que é prioridade dentro de um grande projeto. Então, prestar serviço, entendimento de canais, fazer essa questão de predição de estoque, onde eu coloco meu estoque, tudo isso é e-commerce ou comércio. Está misturado. E tem que medir, né, Fábio? Que você falou do NPS, né? O Net Promoter Score, que é conhecer, entender se meu cliente está gostando do que eu estou fazendo, né? Se ele está Exatamente. recebendo bem aquilo, porque senão, se eu não medir também, não adianta nada. E aí eu trago mais uma aqui, mais uma curiosidade. Tem como viver hoje fora do mundo online? Tem como eu ser um comércio sem ser um e-commerce? Tem como viver só no mundo offline? Eu sinceramente acho uma pergunta até para a pessoa errada, né? Minha resposta mais óbvia é falar Sempre não. vai ser que não, né? Tem que estar Mas assim, online, tem que estar presente. e eu acho que estar online, e isso que até me incomoda, não na sua pergunta, pelo amor de Deus, mas na forma que às vezes as pessoas. Eu preciso ter minha lojinha de e-commerce. Cara, se for nesse mindset, não faça. Eu acho que o ponto você precisa ter um projeto. E o e-commerce, ele não tem que ser uma lojinha, ele tem que fazer parte do sua área comercial como um todo. Então, o que eu acho que é fundamental hoje não é ter uma loja de e-commerce, é saber escolher e ter um plano para cada canal. Ou seja, o ter a lojinha já está no passado. Assim, se você vai ter um canal de flagship store, eu iria além. Como você organiza os canais que você já está online? Porque o que é muito louco na sua pergunta, para ver se eu consigo fechar esse racional, é que às vezes eu vejo muita indústria falando, não, a gente não quer estar no e-commerce. Mas o cara tá e nem sabe. Porque tem vários distribuidores dele vendendo o produto dele em Mercado Livre, em Amazon, em B2W, em XPTO, e ele tá com o descritivo errado, tá com preço incorreto, tá com relação com o consumidor péssima, e o produto não foi feito a embalagem correta para chegar no consumidor e chegar quebrado, denigre a marca. Então, assim, o que eu quero dizer não é que você tem que estar no e-commerce, você tem que já administrar porque você indiretamente já está no e-commerce. É difícil um produto hoje que não esteja mapeado por alguém que não esteja em algum canal de marketplace sendo vendido. A questão, então, é mais agrupar o conhecimento que ele já está, né? Se eu já estou em algum Não dá lugar... para negar, não dá para uma palavra muito popular, negacionismo, né? Não dá para você negar que você não quer ter um canal digital. Você já está indiretamente. É muito melhor você organizar e correr contra a maré do que contra a correnteza, a favor da correnteza, do que você ir contra a correnteza. Então, deixa eu ir me organizar para fazer isso direito, porque existe oportunidade e eu vou pegar um ponto agora bem pesado. O conflito de canal, ele não está no canal, ele está dentro da indústria. A meritocracia de curtíssimo prazo, ela faz com que projetos que demorem 1 ano, 2 anos para darem certo, eles morrem pela necessidade da entrega do número de curtíssimo prazo. Toda razão. E isso faz muitas empresas adiantarem as coisas, fazerem de qualquer jeito. O projeto que você virou vira um projeto pequeno, vira um projeto de TI, vira um projeto de... Vamos pegar um marketplace qualquer, um projeto de marketing, pega aí uma plataforma, quem tem aí alguma coisa, põe, troca o template, põe o logo, põe no ar e foi, né? E foi. Exato. E pronto, estamos. Né? Por isso que esse é o ponto. Eu não quero provocar que as pessoas estejam no e-commerce dessa forma. Eu quero que as pessoas tenham o sentimento que elas já estão e precisam se organizar, mesmo que indiretamente. Muito bom. Sempre é assim, né? Eu tô meio de olho aqui. Márcio, você tem mais alguma colocação? Senão eu vou passar para o Fábio fazer o fechamento aqui. Colocar as últimas palavras. Eu falava mais, a gente nem falou de B2B, ó.
Vamos marcar já um episódio número 2. Dá para explorar D2C e B2B no próximo, então, é isso? A gente já teve um episódio aqui falando de comércio eletrônico B2B, esse assunto também, assim, dá para trazer até mais gente para falar sobre isso. Ó. Esse também é um ponto importante. Legal. Fábio, suas últimas colocações, então, por favor, que a gente está aqui com o tempo já quase que nos nossos finalmente. Legal. Primeiro, eu agradecer a iniciativa. Eu sou super fã de iniciativas como essa, de projetos de conteúdo, de troca com profissionais. Acho que vocês estão no caminho certo. Parabéns. Parabéns pelas perguntas super pertinentes, inteligentes. Me coloco à disposição. Eu dou aula há muito tempo e eu sempre falo que a aula nunca acaba, né? A gente continua trocando porque a gente estabelece uma relação muito positiva. Então, eu queria deixar aqui a todos meus contatos. Podem entrar em contato via LinkedIn, via e-mail, via sinal de fumaça, como a forma que vocês quiserem, a gente está à disposição. Tirando dúvidas, colocações, se eu falei alguma coisa que alguém não concorda, estamos aqui para discutir, porque a gente aprende todo dia. Então, assim, primeiro estou muito feliz de estar aqui, agradecer demais a iniciativa, parabéns. E eu acho que quando a gente fala da transformação digital, é um pouco do que a gente falou até agora, né? Eu acho que o projeto ele tem que ser lidado como um grande projeto da companhia. Tem oportunidade para todo mundo. Ninguém é muito grande para ser, sou muito pequeno, eu sou muito grande, eu tenho conflito. Eu acho que o projeto tem que ser liderado por quem lidera a empresa, porque é um projeto transformador, é uma mudança de rumo que a gente tem que acompanhar. E eu acho que ter grandes profissionais, estar cercado de grandes profissionais, empresas que prestem bons serviços, é de fundamental importância, né? Então, assim, colocar aqui à disposição a Infracommerce também, que tem um trabalho aí de anos no mercado. Esse ano faz 10 anos de Infracommerce, um modelo super inovador, bacana para quem quer entender e conhecer, a gente está à disposição de explicar o modelo, de participar, de entender. E é isso, turma. Só agradecer vocês. A gente que agradece. Obrigado, super obrigado, Fábio, pela tua disponibilidade. Acho que a ideia realmente do projeto é aqui a gente trocar conhecimento, provocar, distribuir, gerar conteúdo, né? E vou aproveitar então, já que você falou das redes sociais, e vamos deixar as tuas redes sociais aqui embaixo, vamos deixar a Infracommerce aqui, né, na descrição do podcast, na descrição do vídeo, vamos deixar no nosso site também. Então, para quem estiver nos ouvindo no podcast, aproveita, segue a gente por aí. Quem estiver nos assistindo no YouTube, curte o vídeo, compartilhe. A gente também está nas redes sociais, a gente está no Twitter, estamos no Instagram e estamos no LinkedIn, tá bem? Siga a gente por lá, por favor. Fábio, super obrigado mesmo pela tua participação. Márcio. Obrigado, Fábio. Foi uma aula, né? Você é o professor e a gente teve uma baita aula aqui, quase uma pequena pós em 50 minutos. Então, você que está assistindo, no final, manda uma mensagem, pede um certificado que a gente manda. Teve uma aula de e-commerce com o Fábio aqui. Tá bom, aprendemos bastante. Obrigado mesmo. Até a próxima. E até o próximo debate no café para você que nos assiste e escuta. Um abraço.